Existe um medo silencioso que muitos idosos carregam, mas quase ninguém tem coragem de falar em voz alta. O medo de não conseguir mais morar sozinho, de depender de alguém e, principalmente, de ouvir aquela frase que pesa no peito: talvez seja melhor ir para um asilo. Para algumas pessoas, essa ideia soa como abandono. Para outras, como perda total de liberdade. E para muitas famílias, vira um assunto difícil, cheio de culpa, conflito e silêncio. Mas deixa eu te dizer algo importante logo de início. Não conseguir morar sozinho não significa que a única saída seja um asilo. Existe um caminho entre viver sozinho sem segurança e abrir mão completamente da própria autonomia. E é justamente sobre isso que quase ninguém conversa. No vídeo de hoje, eu vou te mostrar 5 alternativas práticas, humanas e possíveis para quem já não consegue mais morar sozinho, mas quer continuar vivendo com dignidade, segurança e respeito. Nada de fantasia, nada de soluções caras ou fora da realidade. São caminhos que já ajudam milhares de idosos a manter qualidade de vida e evitam decisões precipitadas. Fica comigo até o final, porque o último ponto costuma ser o mais ignorado. E muitas vezes é o que resolve o problema sem mudar completamente a vida de ninguém. Antes de começarmos, comenta aqui embaixo. De qual cidade ou país você está assistindo esse vídeo? É importante saber até onde essa conversa está chegando. Agora respira fundo, porque precisar de ajuda não é sinal de fracasso, é sinal de adaptação. Vamos começar. Número 1. Adaptação da casa. Muitas vezes o problema não é morar sozinho, é morar em um espaço perigoso. Na maioria dos casos, o idoso não perde a capacidade de viver sozinho de uma vez. O que acontece é que a casa deixa de acompanhar o corpo. Degraus altos, banheiro escorregadio, tapetes soltos, iluminação fraca, cozinha difícil de acessar. Tudo isso transforma a rotina em risco, e o risco vira medo. Quando a família olha de fora, pensa, ele não consegue mais morar sozinho. Mas muitas vezes o que essa frase realmente significa é: essa casa não está mais segura. Pequenas adaptações mudam completamente o cenário. Barras de apoio no banheiro, tapetes antiderrapantes, boa iluminação nos corredores, cama e sofá na altura correta. Objetos do dia a dia ao alcance das mãos. Essas mudanças não tiram autonomia, elas devolvem confiança. Seu Augusto, de 78 anos, começou a cair dentro de casa. A família achou que ele precisava ir para um asilo. Depois de adaptar o banheiro e melhorar a iluminação, ele voltou a se sentir seguro para ficar sozinho durante o dia. Já a dona Neide, de 74 anos, tinha medo de levantar à noite para ir ao banheiro. Com luz de presença e barras de apoio, voltou a dormir tranquila, sem depender de ninguém. O problema nunca foi morar sozinho. O problema era morar em um ambiente que não respeitava o corpo atual. Antes de decidir algo definitivo, a pergunta certa é: essa casa está preparada para essa fase da vida? Se esse ponto fez você repensar algo simples da sua casa, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like. Muitas vezes a casa até está adaptada, mas falta algo ainda mais importante do que paredes seguras. Número 2. Apoio diário flexível. Ajuda. Não precisa ser tempo integral para funcionar. Quando se fala em não conseguir morar sozinho, muita gente imagina apenas 2 extremos: ou o idoso fica completamente só, ou precisa de alguém 24 horas por dia. Mas existe um meio termo, e ele resolve grande parte dos casos. Muitos idosos não precisam de vigilância constante. Eles precisam de apoio em momentos específicos do dia. Ajuda para preparar refeições, alguém que passe pela manhã para organizar a casa, um apoio à tarde para compras ou medicamentos, uma visita à noite para conferir se está tudo bem. Esse tipo de suporte preserva a rotina, a privacidade e a autonomia, sem o peso emocional de uma mudança radical. Seu Hélio,
de 79 anos, começou a esquecer o horário dos remédios e a pular refeições. A família pensou em asilo. Ao contratar uma cuidadora por poucas horas, no período da manhã, tudo se organizou e ele continuou vivendo no próprio lar. Já Dona Conceição, de 75 anos, tinha dificuldade para cozinhar e limpar a casa, mas se sentia bem sozinha no restante do dia. Com ajuda 3 vezes por semana, recuperou o equilíbrio da rotina sem abrir mão da própria liberdade. O erro comum é achar que pedir ajuda significa perder autonomia. Na prática, a ajuda certa no horário certo mantém a independência. Antes de pensar em uma mudança definitiva, vale refletir. Em quais momentos do dia a ajuda realmente faz falta? Essa resposta costuma abrir caminhos mais simples e mais humanos. Se essa alternativa parece mais viável do que você imaginava, comenta o número 2. Mas mesmo com apoio e casa adaptada, existe um fator silencioso que pesa muito na decisão de ir para um asilo, e quase ninguém fala sobre ele. Número 3. Solidão invisível. O problema nem sempre é físico, é emocional. Muitos idosos até conseguem morar sozinhos fisicamente. Andam, cozinham, tomam banho, se viram. Mas existe algo que pesa silenciosamente. A solidão que ninguém vê. Dias longos sem conversa. Refeições feitas em silêncio. Finais de semana iguais. E a sensação de que o mundo foi ficando distante. É aí que a ideia do asilo começa a surgir. Não por incapacidade, mas por falta de vínculo. O problema é que o asilo não resolve solidão automaticamente. Em muitos casos, apenas muda o endereço do silêncio. Antes de qualquer decisão radical, é essencial olhar para isso com honestidade. Seu Orlando, de 80 anos, dava conta da casa, mas passava dias sem falar com ninguém. A família achava que ele estava bem. Na verdade, ele estava isolado. Ao entrar em um centro de convivência 3 vezes por semana e receber visitas programadas, voltou a se sentir parte do mundo, sem sair de casa. Já Dona Ruth, de 76 anos, dizia que queria ir para um asilo para não ficar sozinha. O que ela precisava não era mudar de lugar, mas ter presença. Com a inclusão em atividades comunitárias e mais contato familiar, o desejo desapareceu. Solidão não se resolve com paredes compartilhadas, se resolve com conexão real. Antes de pensar em institucionalização, a pergunta certa é: essa pessoa está sozinha ou apenas sem companhia? Essa resposta muda tudo. Se esse ponto tocou em algo que você já percebeu em alguém da família, comenta o número 3. E mesmo quando casa adaptada, apoio e companhia estão presentes, ainda existe um medo profundo que empurra muitas famílias para decisões precipitadas. Número 4. Medo de emergências. O pânico de "e se acontecer algo e ninguém ver?". Mesmo quando a casa está adaptada, existe apoio em horários estratégicos e a solidão está sendo cuidada. Ainda sobra um medo que pesa muito nas decisões. O medo de passar mal sozinho. Esse medo não é irracional. Ele nasce de histórias que todo mundo já ouviu e de situações que parecem fora de controle. Mas aqui está o ponto que quase ninguém considera. Existem formas de segurança que não exigem sair de casa. Dispositivos de alerta pessoal, botões de emergência, relógios com chamada automática, aplicativos que avisam familiares com um toque. Esses recursos não tiram liberdade, eles trazem tranquilidade. Seu Anselmo, de 81 anos, vivia com medo de cair e não conseguir pedir ajuda. A família pressionava pelo asilo. Com um botão de emergência no pulso e contatos programados, o medo diminuiu. E a conversa mudou completamente. Já a Dona Yolanda, de 77 anos, tinha crises de ansiedade à noite só de pensar em passar mal sozinha. Com um sistema simples de chamada e rotina de checagem diária, voltou a dormir em paz. O problema nunca foi morar sozinho. Foi não ter um plano para o imprevisto. Quando existe um plano claro,
o medo perde força. Antes de decidir algo definitivo, vale perguntar: se algo acontecer, existe uma forma rápida de pedir ajuda? Na maioria das vezes, a resposta pode ser construída, sem tirar o idoso do próprio lar. Se esse medo já apareceu em alguma conversa da família, comenta o número 4. E agora vem o ponto mais delicado de todos, porque envolve dinheiro, decisão familiar e algo que quase ninguém compara com clareza. Número 5. Custo emocional e financeiro. O asilo nem sempre resolve e quase nunca é a única opção. Quando a palavra asilo entra na conversa, muita gente pensa apenas em segurança, mas poucas famílias colocam tudo na mesa. Não só o custo financeiro, mas o custo emocional, mensalidades altas, mudança brusca de rotina, perda de privacidade, regras rígidas, distanciamento do que é familiar. Para alguns idosos, o asilo funciona bem, mas para muitos outros ele gera tristeza silenciosa, sensação de abandono, perda de identidade e piora emocional progressiva. E isso afeta diretamente a saúde. Seu Vicente, de 83 anos, foi para um asilo por decisão da família. Fisicamente estava bem. Em poucos meses, ficou mais quieto, mais fechado e menos participativo. Quando a família reavaliou a decisão e reorganizou o apoio em casa, ele voltou a se sentir vivo e presente. Já a dona Almerinda, de 78 anos, quase foi para um asilo por medo de dar trabalho. Ao comparar custos, perceberam que apoio domiciliar parcial, adaptações simples e tecnologia de emergência custavam menos e preservavam muito mais dignidade. O erro mais comum é decidir no impulso, ou por culpa, ou por medo. O ponto aqui não é dizer não vá para um asilo, é dizer não vá sem antes comparar todas as alternativas com calma e respeito. Às vezes, o melhor cuidado não é mudar de lugar, é mudar a estrutura ao redor. Se esse ponto te fez repensar uma decisão importante, comenta o número 5. Agora vale juntar tudo isso e entender quando realmente faz sentido considerar um asilo e quando existem caminhos melhores antes disso. Se você chegou até aqui, talvez tenha percebido algo importante. Não conseguir morar sozinho não é o fim da autonomia. Na maioria das vezes, o que falta não é capacidade, é estrutura, apoio e conversa honesta. Casa adaptada, ajuda nos momentos certos, companhia real, plano para emergências e comparação justa de custos e impactos emocionais. Quando essas peças se encaixam, muitos idosos conseguem continuar no próprio lar com segurança e dignidade, sem decisões precipitadas e sem perder a própria identidade. O asilo não deve ser a primeira resposta ao medo. Ele deve ser uma escolha consciente, feita quando todas as alternativas foram avaliadas com calma. Cuidar de alguém não é decidir por ele, é decidir com ele. Se esse vídeo te ajudou a enxergar esse tema com mais clareza, compartilhe com alguém da sua família. Esse tipo de conversa muda decisões importantes. E se você ainda não fez isso, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like. Aqui o objetivo é orientar, acolher e ajudar famílias a fazer escolhas melhores. Agora me conta aqui nos comentários. Qual desses pontos você nunca tinha considerado antes? Cuidar bem também é saber escolher o caminho certo, no tempo certo. Obrigado pela companhia. Nos vemos no próximo vídeo.